Muito boa noite a todos que nos escutam em Portugal, não é? Muito boa tarde a todos que nos escutam no Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Neste momento é a terceira sessão do ciclo de webinars Amazónia para além do óbvio. Nesta terceira sessão nós teremos connosco três convidados especiais, né? A terceira sessão vai falar sobre as soluções que existem em cima da mesa para a Amazónia, para resolver os problemas que todos conhecemos da Amazónia. Nós tivemos, relembrando aqui, uma primeira sessão onde abordamos com a Ima Vieira e com o Paulo Pacheco os conceitos e as ideias importantes à volta dos sistemas socioecológicos, dos vários momentos da Amazónia. Nós tivemos uma segunda sessão onde demos espaço às vozes da Amazónia com Ângela Mendes e com a Puir também. E agora, nesta terceira sessão, vamos dar voz e espaço às soluções, não é? E comigo eu tenho aqui, seguindo aqui a ordem do meu ecrã, tenho a Teresa Moreira. Teresa Moreira é representante da TNC, da Nature Conservancy, é uma das maiores organizações não governamentais do mundo e com uma atuação muito forte no Brasil, em especial na Amazónia. Temos também o Carlos Aragão. Carlos Aragão é representante do Fórum, dos Secretários de Meio Ambiente da Amazónia e também da Força Tarefa de Floresta e Clima. Temos também, e temos a nossa terceira convidada, a Camila. A Camila é representante e trabalha na Natura, uma das maiores empresas, aliás, um dos maiores grupos consórcio, ela irá explicar melhor, que trabalha na área de cosmética, com uma atuação também muito forte, muito presente na Amazónia. Sejam muito bem-vindos, é um gosto enorme para mim, mais uma vez, estar a conversar com vocês e a explicar um pouquinho mais e a deixar um gostinho sobre o que é a Amazónia. Eu começaria com a Teresa. Teresa, muito boa tarde, que ainda estamos aqui no Brasil, ainda estamos em Belém, estamos quase todos em Belém, até, aliás, o Carlos é o único que está longe, está em Brasília. Teresa, muito obrigado por teres acedido ao nosso convite e por estares aqui connosco. Eu gostaria de perguntar o seguinte, ou começar a nossa conversa pelo seguinte: o nosso público europeu e português em geral, ele é muito valoriza, no geral, o papel das organizações não governamentais. Eu começaria por te perguntar qual foi o papel, que importância que tiveram ao longo destes últimos anos, destas últimas décadas, talvez, as organizações não governamentais na Amazónia. Boa noite, Frederico, Camila, Carlos. Obrigada, Frederico, pelo convite. Uma boa noite a todos aí em Portugal, né? Nós estamos aqui na tarde. Fred, eu acho que a tua pergunta é bastante oportuna, e nós sempre gostamos de reafirmar que não é um papel do terceiro setor implementar políticas públicas. Por outro lado, nós vemos que o terceiro setor tem um papel fundamental, em especial no Brasil, em apoiar a estruturação de políticas públicas. Então, se nós pensarmos nos últimos 10 anos, em especial a partir dos anos 2000, a gente tem políticas públicas importantíssimas para a conservação da Amazônia, que foram estruturadas com ampla colaboração e participação das organizações não governamentais. Então, eu poderia mencionar aqui, por exemplo, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Brasil, o SNUC, e a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Essas políticas, elas representaram grandes avanços para o Brasil em termos de conservação. Embora a gente já tivesse unidade de conservação antes, e já houvesse políticas para o manejo florestal, elas organizaram de uma maneira muito importante o sistema nacional, e as ONGs tiveram um papel muito importante nesse processo, né, de construção de política pública. Uma outra política que eu gostaria de destacar, em especial para a realidade da Amazônia, em que a gente tem, como vocês devem ter, já tiveram a oportunidade de conversar com representantes dos povos indígenas, boa parte da Amazônia brasileira, uma parte significativa, é conservada em terras indígenas. Então, nesse sentido, as políticas públicas de proteção às terras indígenas no Brasil, elas são por demais importantes, né? Então,
nós tivemos aí também, com a colaboração dos povos indígenas, organizações não governamentais ambientalistas e socioambientalistas e os movimentos indígenas tiveram um papel crucial na estruturação da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas. Então, é uma política bastante importante para a proteção não só dos direitos territoriais, mas para o próprio desenvolvimento socioeconômico das terras indígenas no Brasil. Sim. E é só aproveitar, Teresa, para colocar aqui o Carlos na nossa conversa e já voltaremos às ações das ONGs. Carlos, para o nosso público em Portugal é talvez um pouco complexo entender os diferentes níveis de governo que existem no Brasil, não é? A gente sabe que temos o governo federal, temos os governos estaduais, temos os governos municipais, temos uma complexidade de organizações, doadores internacionais, fundos, etc. E a minha pergunta para ti era, de facto, quem é que cuida ou quem é que tem a responsabilidade de cuidar da Amazónia do ponto de vista governamental? Estás com o áudio desligado. Boa noite a todos. Você acabou de mencionar vários níveis de gestão governamental e poderíamos dizer que, embora a estrutura federativa no Brasil seja uma das mais avançadas na América Latina, ela tem ainda muito a construir e muito a ser consolidado. Há uma diferenciação muito tênue entre as responsabilidades que cabem ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal em relação, por exemplo, ao combate ao desmatamento, né? Há bastante jurisprudência criada sobre esse assunto e há, de certa forma, algumas decisões tomadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é a instância que concentrava boa parte das decisões na área ambiental, definindo algumas diretrizes e responsabilidades específicas para cada nível de governo. Mas, na verdade, o que ocorre é que quando você chega na Amazônia, a Amazônia é uma só. Assim como quando você está na fronteira entre o Brasil e o Peru, você não consegue distinguir qual é o limite de um país ou do outro, porque você só vê floresta, a mesma restrição ocorre em termos de definir limites municipais e de limites de atuação municipal. Embora há atribuições específicas, por exemplo, relacionadas a determinados tipos de licenciamento, mas, em geral, aquelas atividades de maior impacto, elas deveriam caber, dependendo da natureza dessas atividades, ao governo federal, quando é mais de um estado que está envolvido numa determinada atividade, né? Ou ao estado em si, ou quando se trata de uma unidade de conservação federal dentro de um território de um estado, que deveria caber, a rigor, ao governo federal, mas onde também o estado participa ativamente. Então, há uma certa diferenciação, né, em termos de atribuições. Porém, a verdade é que quando você tem um incêndio florestal, você não pode pensar na responsabilidade de quem se combate. Você tem que usar as forças para trabalhar na solução do problema específico. Então, Obrigado, Carlos. Camila, colocando-te aqui na conversa, como é que eu diria, não representa o setor privado, porque o setor privado é muito amplo e muito diverso na Amazónia, né? Mas do ponto de vista da tua visão? Travou um pouquinho, Fred. Bom, boa tarde. Boa tarde aqui no Brasil, boa noite, então, para quem está assistindo e acompanhando de Portugal. O Carlos deixou uma boa deixa para eu comentar a respeito da atuação, né, do setor privado aqui, porque quando a gente tem um problema, e aí falando da solução para a Amazônia, a gente não vai conseguir resolver isso sozinho, então a gente precisa do poder público, precisa do setor privado, precisa da sociedade civil para essa solução. E eu gosto... Tem uma frase da Andréa Alvarez, que é a nossa vice-presidente, ela fala de questões complexas. Para questões complexas, a gente precisa de atuação em rede. Então, pensando na atuação em rede, falando da Amazônia, o
queria até citar aqui um trabalho da Suzanne Zimmer, isso. Que fala da comunicação existente entre as plantas na floresta, né? A gente sabe que existe uma comunicação incrível ali entre como se fossem trilhos biológicos ali, fazendo com que a floresta seja um único organismo. Então, acho que a gente precisa se inspirar na natureza para trazer um pouco desse modus operandi para as nossas atuações, para conseguir chegar nessa solução. A inspiração na natureza, eu acho que é a solução para a atuação conjunta, atuando em rede. Camila, eu caí aqui e tentei entrar com o telemóvel e acabei perdendo completamente a tua... Mas imagino que disseste... Já... Posso resumir para você? Não é preciso... Corrige-me se estiver errado, mas eu ia-te fazer uma pergunta um pouco mais direta. Será possível fazer negócio de forma sustentável na Amazónia? Ou seja, o setor privado pode ser uma solução para resolver os problemas da Amazónia e fazê-lo de forma responsável, de forma ambientalmente e socialmente correta? Sim, bom, eu posso trazer alguns exemplos aqui pela própria atuação da Natura, que está há mais de 20 anos na Amazônia, né? Então, a gente começou aí há 20 anos atrás. Posso dizer que no dia a dia são 2 grupos que têm uma atuação mais direta com as comunidades, com os grupos, e aí vou trazer alguns exemplos que a gente já escutou por parte desses agricultores, né? Um deles é o exemplo da ucuúba. Então, é uma espécie que ela é ameaçada de extinção, ela tem o uso direcionado aí, vinha sendo muito utilizada, e ainda até hoje ainda existe esse uso, né? Tanto para cabo de vassoura, quanto para construção civil. E aí a gente passou a trabalhar com a manteiga vinda a partir das sementes dessa espécie, e a gente conseguiu agregar valor. Então, enquanto o agricultor, enquanto o comunitário, né, recebia ali uma única vez pela venda da madeira, com a venda das sementes, ele consegue receber 3 vezes mais, e aí a gente pode pensar num fornecimento perpetuado, né? Uma árvore adulta, ela vai ter pelo menos 8 anos de fornecimento. Então, e é uma ferramenta incrível para a gente agregar valor na floresta em pé, né? Esse é um exemplo direto de como a gente consegue atuar, mas tem vários outros indiretos também que poderiam ser citados aqui. Teresa, aproveitando esta deixa da Camila, que soluções é que nós temos hoje em cima da mesa e o que é preciso fazer? O que é que nós todos, enquanto sociedade civil, enfim, governos e setor privado, precisamos de fazer para resolver o problema da Amazónia? Acho que o primeiro passo é não ver a floresta amazônica como uma barreira para o desenvolvimento socioeconômico, né? Então, a Camila nos deu um bom exemplo de ação que envolve alternativa econômica para comunidades e que viabiliza aí uma mudança de comportamento importante. Mas nós precisamos de coisas em escala continental para salvar a Amazônia, né? Então, a questão de investimentos voltados para o desenvolvimento de novas alternativas com base na floresta, sobretudo nas áreas mais pressionadas, de engajamento do setor privado e dos governos em torno de políticas públicas e privadas para essa conservação é urgente, né? Acho que nós temos bons exemplos já acontecendo, como a Camila disse, mas nós precisamos trazer muito mais energia, eu acho, para isso. Outro ponto é que eu vejo que nós todos, como consumidores, né, temos que estar atentos à origem dos produtos que nós consumimos. Então, já tem experiências muito positivas com relação ao desenvolvimento de produtos que respeitam não só o meio ambiente, mas como as culturas dos povos e comunidades tradicionais. Um exemplo que a gente pode trazer é a própria iniciativa Origens Brasil, né, que envolve várias organizações e comunidades. E olhando para o que acontece para fora da floresta, também é muitíssimo importante que a gente entenda, e especialmente porque as atividades agrícolas, né, e pecuárias são uma grande pressão hoje sobre a Amazônia, entender
quais são as medidas que estão sendo tomadas para que a gente continue fornecendo alimento para o mundo sem avançar sobre as florestas, e já existem soluções muito bem desenhadas, boas soluções do ponto de vista tanto de aumento da produtividade, com viabilidade econômica e social. Então, nós temos aí boas alternativas que precisam ser olhadas com carinho, e aprendendo com as boas lições, trazer os recursos financeiros e técnicos, né, de ciência e tecnologia focados para essas soluções. Nós já temos boas soluções, a gente precisa escalar essas soluções. Carlos, a opinião pública mundial e, em particular, a opinião pública portuguesa tem uma visão extremamente negativa dos governos, particularmente do governo federal brasileiro. Os governos estaduais estão normalmente fora do radar das discussões internacionais, assim, do grande público internacional, mas nós sabemos que os governos estaduais têm um papel, não só têm um papel importante, como estão a fazer coisas interessantes e importantes. Eu queria te perguntar que soluções é que estão em cima da mesa e o que é que os governos estaduais estão a fazer, a tentar fazer pela Amazônia? Para a definição ou na busca de soluções, é necessário a participação de todos. Aí, utilizando um pouco algumas frases da Camila, soluções para a Amazônia só poderão ser efetivas e de longo prazo se tiverem a participação dos diversos setores. E para isso há uma etapa prévia que creio que é muito importante. Há mais de 30 anos, quando o Banco Interamericano produziu um relatório denominado Amazônia sem mitos, se identificou que havia muitos mitos sobre a região, né? Do tipo que é um território verde, que não existe população, enfim, o mito da invasão externa, da ocupação externa das áreas, enfim. Alguns anos depois, quase 30 anos depois, a gente identifica que ainda existem mitos sobre a Amazônia. Mitos que precisam ser superados para que todos os setores possam efetivamente contribuir num processo de desenvolvimento de baixas emissões. Vamos ver alguns deles. Mito número 1, que existia no passado e hoje está mais forte. Temos mais de 20 milhões de habitantes na região amazônica, e boa parte dessa população não tem a sua como atividade econômica principal o uso dos produtos da floresta. Então, quer dizer, há mais de 500 anos que a Amazônia começou a ser ocupada e até hoje nós não temos um modelo de desenvolvimento econômico baseado no uso dos ativos naturais da região que permitam gerar renda e distribuir renda para a sua população. Os maiores índices de pobreza do país estão concentrados na região amazônica, com exceção do Mato Grosso, que um estado que tem um vetor muito importante de desenvolvimento orientado ao agronegócio. Então, adianta ter uma riquíssima floresta com uma das populações mais pobres do país? Por que até hoje nós não temos conseguido desenvolver um modelo baseado no uso intensivo e sustentável dos produtos naturais, mas que gere e consiga distribuir riqueza à sua população? Uma questão anedótica nesse processo todo é que, por exemplo, no estado do Amazonas, existe um fundo de pesquisa e de ciência e tecnologia para a Amazônia, porque nós temos uma zona franca com uma lei de incentivos para a pesquisa científica. A maior parte dos investimentos são orientados a desenvolvimento de aplicativos, joguinho de computador, tecnologia de ponta, utilizando chips, enfim, tecnologia de última geração, que não faz parte dos ativos naturais da região amazônica. E por quê? O que nós fizemos de errado nesse processo todo? Certamente, uma das possíveis causas é que a gente exagerou um pouco no uso do princípio da precaução. As leis ambientais aplicáveis a atividades produtivas de manejo de produtos naturais, talvez elas foram tão rigorosas. E, de alguma forma, isso interfere hoje na dinâmica do desmatamento. Um investidor, um empresário legal, que quer fazer as coisas dentro da lei, tem maior dificuldade e um custo altíssimo para desenvolver as suas atividades, enquanto a ilegalidade está aberta. Então, o custo da legalidade se transformou
num realmente vilão para a Amazônia. Por quê? Porque é muito alto e isso leva os produtores para a ilegalidade. Há muitas experiências piloto muito bem sucedidas, mas a gente não conseguiu transformar as experiências piloto em experiências de escala significativa que possam mudar uma dinâmica de desenvolvimento. Experiências como a Natura são únicas. Se a gente tenta transversalizar isso e gerar uma dinâmica muito maior, um impacto muito maior na economia regional, a gente vai ter algumas dificuldades. Talvez até a própria Natura possa explicar um pouco quais as dificuldades de licenciar atividades. E tem um outro mito. 70% da população da Amazônia mora nas cidades, com tendência que nos próximos anos possa chegar a 80%. A economia precisa gerar oportunidades, ou nós precisamos gerar oportunidades econômicas também para essas populações, né? Na maioria, desses 70%, 80% da população urbana são gente que migrou da cidade, do campo para a cidade, da área rural, da floresta para a cidade, buscando novas oportunidades de vida. Mas nós não conseguimos fazer com que as cidades participem da transformação dos produtos da Amazônia. Então, entramos em um tipo de círculo vicioso. E o grande desafio que os governos estaduais se enfrentam é justamente como encontrar soluções de escala significativa que permitam dar uma resposta em termos de melhoramento de qualidade de vida da Amazônia. A população amazônica não aguenta mais ouvir falar que vive sentada num banco de ouro quando a pobreza é quase geral. São poucos os grupos que realmente têm boa qualidade de vida e têm oportunidades. Esse discurso não elege mais nenhum governador. Então, a busca dessas soluções que permitam não somente ter, obviamente, a participação do Estado é essencial, principalmente numa economia de mercado imperfeito, onde a estrutura de preços não incorpora as externalidades ambientais, é essencial. Mas precisamos trabalhar governo dentro das suas limitações, sociedade civil, setor produtivo e sociedade em geral. A participação de todos é essencial. É um processo que não vai ser resolvido só com o Estado forte, com o setor produtivo forte. Se queremos realmente soluções de escala, precisaremos da contribuição de todos. Deixa-me aproveitar para lançar a tua pergunta aqui a Camila. Camila, quais são os desafios? O investidor legal tem a vida difícil na Amazónia e há, de facto, uma vida mais fácil para o investidor ilegal? Olha, bom, eu posso trazer um exemplo aqui, Fred, aproveitando a provocação, né, desses desafios que existem para que a gente consiga fazer a coisa da melhor maneira para a Amazônia e sem impacto no meio ambiente, né? Então, vou contar um pouquinho de um projeto que foi onde a gente se conheceu, por sinal, realizado ali na região de Tomé-Açu, onde a gente trabalhou com a produção do óleo de palma. Então, em 2008, a gente iniciou ali um trabalho junto à CANTA, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, e a Embrapa, para se trabalhar na produção do óleo de palma de maneira mais sustentável e tentar mudar, quebrar esse paradigma. E a gente tem aproveitado essa oportunidade, essa experiência aí da Natura de praticamente 13 anos, né, de projeto de pesquisa, num sistema biodiverso, tentando considerar as necessidades dos moradores locais. Então, a gente não está trabalhando só com a commodity, que é uma espécie que, enfim, a gente também consome, ela faz parte da massa de sabonetes. Então, a gente tenta trazer uma proposta de inclusão das demandas desse agricultor, né, desse morador ali na produção do açaí, que faz parte da mesa de todo paraense, produção da mandioca para farinha, fora a pimenta do reino, que é uma cultura local lá. Então, tentando trazê-lo para que esse movimento que o Carlos bem comentou, né, das pessoas que estão na cidade, então, para que aquela pessoa ela tenha mais motivos para ficar no campo, para que ela tenha mais motivos para conseguir se manter e desenvolver ali. E aí os desafios são inerentes, eles não ficam só nessa questão, como você falou, né, de trabalhar da melhor maneira. A Natura não tem outra forma de atuar
senão buscando por essa valorização da Amazônia nesse caminho de legalidade. E aí queria só aproveitar também a oportunidade de falar do que se tem posto de visão de sustentabilidade da Natura também, que acho que corrobora muito para tudo isso, né? Então, em 2014, a Natura lançou a visão de sustentabilidade dela 2020-2050, onde das 3 causas, uma delas era sobre a Amazônia Viva. E agora, nesse movimento, né, do grupo Natura &Co, isso foi reforçado pela visão de sustentabilidade do grupo, a visão 2030, que fala do compromisso com a vida e que uma das frentes aborda toda essa questão do enfrentamento da crise climática, da proteção da Amazônia. Então, acho que a gente tem aí muito trabalho e muita vontade de trabalhar para contribuir para essa Amazônia Camila, deixa-me aproveitar para te perguntar, eu creio que as pessoas em Portugal não têm noção da riqueza e do detalhe com que a Natura opera em certo tipo de negócios, não é? Tu podes mostrar um exemplo de como funciona, por exemplo, o pagamento, qual é a lógica de pagamento das comunidades, como é que são distribuídos os benefícios entre os fornecedores de determinados produtos? Tá bom. Eu vou contar um pouquinho dessa atuação dos 2 grupos que eu comentei lá atrás e acabei não entrando tanto, que são o time de pesquisa, do qual eu faço parte, e o GRAS, que é o Grupo de Relacionamento e Abastecimento da Sociobiodiversidade. Então, a gente começa ali nas atividades de pesquisa, buscando por, enfim, novas espécies, novos ativos que possam fazer parte, né, que possam compor uma formulação para um novo produto cosmético. E aí, a partir do momento que todo esse trabalho já foi desenvolvido, a gente passa para o modelo de fornecimento. Eu estou contando de forma bem simplificada, mas todo o projeto de pesquisa ele é feito e desenvolvido junto a esses grupos. Então, como se a gente acaba ampliando o conhecimento, porque eles também já têm todo o conhecimento tradicional ali. Então, a gente valoriza o conhecimento que eles têm através de toda a legislação brasileira, que também traz a questão da repartição de benefícios quando o produto é lançado, a formalização ali a partir do acesso também. Então, é isso. Então, além dessa questão, né, do pagamento, da formalização, né, de todo esse processo da repartição de benefícios e tudo mais, a gente tem também o desenvolvimento do ingrediente através da pesquisa e a continuidade depois através do fornecimento. Consegues dizer, por exemplo, um português que compre um sabonete ou um perfume da Natura por o preço X, não sei qual é o preço na Europa, não faço ideia nem aqui, quanto é que chega à comunidade e quanto é que chega ao produtor? Olha, eu me comprometo a buscar um cálculo desse para compartilhar, mas eu acho que posso compartilhar aqui um pouco como a gente trabalha dentro da pesquisa na estruturação desses coeficientes, porque muita das matérias-primas que a gente trabalha, né, Fred, acho que isso é legal dividir, muitas dessas matérias-primas elas não têm um preço estabelecido. Então, é muito comum você chegar e tentar dialogar um pouco a respeito disso, não. Então, a gente constrói tudo isso com eles, né, essa expertise e a necessidade de precificar, enfim, a mão de obra, a gente faz acompanhamento do deslocamento, quantas plantas existem, e a gente acaba incluindo, principalmente quando a gente fala de estruturação de custo, quando a gente está olhando para uma espécie que tem porte arbóreo, um valor que representa ali como se fosse pagamento por serviço ambiental, dentro do custo deles. Não tem nada a ver com o que a Natura comunica, com muito mais uma maneira de gratificar ou retribuir por aquele serviço prestado ali para a sociedade como um todo, né? Obrigado, Camila. Aproveitando para informar ou para solicitar ao nosso público em Portugal e no Brasil também que nos coloquem questões no Facebook, já estão aqui a chegar algumas, fiquem à vontade e eu vou colocando aqui ao longo da conversa.
Eu passava agora a bola para a Teresa. Teresa, nós temos ouvido a Camila falar muito do exemplo da Natura, não é? Da questão da cosmética, mas nós sabemos que a Natura é muito mais a exceção do que a regra. E o que eu te perguntaria é como é que as ONGs estão a trabalhar ou têm tentado trabalhar com esses outros grupos todos empresariais que são mais a regra do que a exceção da Natura? Ed, eu acho que um papel importante do terceiro setor, e eu acho que essa liberdade que o terceiro setor tem, de não ter obrigação imediata de estruturar um negócio economicamente viável de saída, nos dá a liberdade de testar, mais muitas vezes do que as próprias empresas. E o que nós temos observado na Amazônia é que o terceiro setor tem testado novos modelos e trazido para a mesa na negociação com empresas, buscando demonstrar a viabilidade socioeconômica de modelos que podem ser fomentados pelo setor privado. Então, um bom exemplo disso acho que duas cadeias que dialogam muito na Amazônia, mas que aparentemente não se conectam. Para quem não conhece a Amazônia e a nossa realidade, são a cadeia da pecuária e a cadeia da cacauicultura, por exemplo. Né? Se encontram no chocolate, mas também se encontram no campo. Né? E hoje nós temos aí buscado, junto com agricultores, implantar modelos regenerativos, tanto para restauração de áreas degradadas, né, que gerem oportunidades econômicas para a agricultura familiar, por exemplo, né, que tem um peso muito grande sobre o desmatamento na Amazônia hoje, participando de cadeias de produção que são relevantes para o mundo todo. Né? Boa parte da carne produzida no Brasil é exportada para outros países. Então, não é só o brasileiro que está consumindo. E nós precisamos de soluções. E não é possível alcançar essas soluções em escala. Nós podemos contribuir com o desenvolvimento de novos modelos em parceria com produtores, com comunidades, mas nós precisamos dessa abertura das mesas de diálogo que existem hoje entre o terceiro setor e as empresas, para pensar juntos soluções que viabilizem a escalabilidade dessas soluções. Nós também temos trabalhado bastante, Fred, eu acho que é importante trazer a tecnologia, não resolve tudo, mas ela contribui significativamente com muita coisa. Então, um ponto importantíssimo hoje para as cadeias de produção que estão estruturadas no território amazônico é a gente entender qual a origem desses produtos. Isso a gente pode falar tanto dos produtos de base florestal e agroflorestal, quanto dos produtos agropecuários. Nós temos iniciativas importantes do terceiro setor, com startups e a iniciativa privada em andamento. Um exemplo no qual a TNC mesma está trabalhando é uma plataforma chamada Conecta, que tem por objetivo apoiar a rastreabilidade na cadeia da pecuária, inicialmente na pecuária, porque é o nosso desafio maior, mas que pode se estender para outras cadeias de produção. E que, de certo modo, se conecta também com as iniciativas do setor público, como é o caso da plataforma Selo Verde, recém-lançada pelo Estado do Pará, com o objetivo de gerar um painel de transparência para a regularidade ambiental dos imóveis rurais, associada a informações sobre cadeias de produção, começando também pela cadeia da pecuária. Então, você pode, hoje, com o número do registro de um imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural Brasileiro, consultar uma base de dados pública a regularidade desse imóvel. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos pensar juntos, setor público, terceiro setor e empresas, não só como interromper o ciclo de abertura e substituição da floresta a pretexto de produzir alimentos para o mundo, que não é verdade. A gente tem só no Pará 10 milhões de hectares de pastagem
degradada, né, que geram oportunidades de melhoria de produção em áreas já abertas, mas nós precisamos pensar em como nós trazemos esses produtores para regularidade, ou seja, para a recuperação dessas áreas, para a implantação de atividades regenerativas que impulsionem um movimento positivo na Amazônia, incluindo as áreas, não só a estruturação de uma economia que ficou esquecida, como disse o Carlos, né? Que é uma economia baseada na floresta, nessa riqueza. Então, realmente, dizer que nós estamos, que nós possuímos a maior riqueza, a maior biodiversidade do planeta, sem que isso gere bem-estar, não só para as populações que estão na Amazônia, como para o planeta, né? Mas, sobretudo, para as populações que estão na Amazônia, condenar a floresta amazônica à extinção de fato, porque o nosso discurso não vai ser suficiente, nós precisamos dessas alternativas econômicas. Mas nós também precisamos impulsionar fortemente processos e modelos de produção que sejam regenerativos para as áreas que nós já degradamos. E acho que, como eu disse, temos bons exemplos. O debate sobre soluções pela natureza é cada vez mais forte no mundo. Então, como nós podemos, a partir da própria natureza, estabelecer processos regenerativos que vão recuperar nossos solos, vão recuperar nossas fontes de água doce, vão apoiar a recuperação e a mitigação dos impactos climáticos que nós estamos vivendo. Então, acho que nós temos uma longa jornada, mas bons exemplos, experiências que já nos aguardam aí para, juntos com o setor público e o setor privado, alcançarmos bons resultados. Obrigado, Teresa. Carlos, a cadeia da pecuária e a cadeia da soja, e em alguma escala a questão da mineração, mas eu colocaria de forma diferente, a soja e a pecuária, elas são duas cadeias claramente mal vistas, né? Na Europa e em particular em Portugal. Eu gostaria de perguntar duas coisas. Uma, há bons exemplos que tu queiras destacar de produção sustentável nestas duas cadeias? Ou seja, é possível os europeus consumirem soja, consumirem carne oriunda da Amazónia, que não esteja conectada com um problema ambiental e social? E a segunda questão é, será que o mercado valoriza ou está disposto a valorizar financeiramente produção deste tipo de commodities, por exemplo, que seja feita de forma responsável? Duas perguntas interessantes. Eu vou começar pela segunda, porque é um tema apaixonante. Eu já tive várias discussões, vários diálogos com traders e com compradores de commodities no Brasil e fora do Brasil, e sempre há uma incógnita. A pergunta central era a seguinte, porque hoje existe soja e pecuária produzida de forma sustentável, né? Nivelar todo mundo por baixo e dizer que tudo é legal no Brasil é falso, né? E, aliás, toda medida de restrição de mercado, ao invés de facilitar a vida ou de resolver o problema, complica, porque geralmente quem exporta é quem tem condições de demonstrar uma origem do produto e um processo de produção sustentável. Então, uma decisão de não consumir produtos do Brasil porque vem da soja da pecuária, calma aí. Obviamente, não podemos colocar as mãos no fogo por toda a produção e toda a exportação, mas geralmente quem produz e exporta segue uma série de regras, né? E tanto o setor sério da pecuária e o setor sério do agronegócio, eles tomam todos os cuidados e são alguns dos nossos parceiros na interação, né? E juntamente com o setor não governamental, tem desenvolvido várias soluções nesse sentido, que é o caso do estado do Mato Grosso. Então, isso é importante. Agora, o que ajudaria muito para nós e para a Amazônia é que se em cada produto viesse um diferencial de preço que pudesse compensar esse custo da conservação. Quando você tem uma atividade qualquer, você tem custo A mais B. Quando você tem um esforço de conservação associado a esse produto, você tem uma variável adicional C, ou vamos chamar um delta.
O ideal é que o mercado compense esse delta pelo produto de origem sustentável. Mas quando você chega nos mercados, você chega ao mesmo nível dos preços da China, da produção da Indonésia, da produção de outros países do mundo. E não necessariamente esse delta de sustentabilidade é incluído nas outras estruturas de preços. E a disposição a pagar $1 a mais, $1 a mais por um produto de origem sustentável é muito baixo. A conversa que nós sempre tivemos, e que eu acabei de relatar com os traders, foi o seguinte, gente, nós não conseguimos colocar essa soja de origem sustentável em um preço maior daquele que está no mercado. São commodities, gente, commodities. A commodity não tem uma possibilidade de negociação variável de preço. É aquilo que está definido na bolsa no momento certo e acabou. Então, na verdade, é que muitos mercados poderiam efetivamente contribuir para a produção sustentável na medida em que essa disposição a pagar por um produto de origem sustentável seja considerada. E há um complicador nesse processo, e vocês conhecem muito bem. Você está em Belém, no estado do Pará, que é um estado, para mim, que tem um dos maiores desafios na Amazônia como um todo, pelas várias situações que enfrenta. Não é uma questão muito simples de resolver, né? Geralmente, os custos de produção são muito altos. No Brasil, a gente usa uma terminologia que, obviamente, no Portugal vocês não têm, que a gente chama custo Brasil, que é o custo das altas taxas de impostos, a burocracia, uma série de questões. A Camila deu um sorriso e ela sabe muito bem o que ela enfrenta, né? Uma série de questões. Mas na Amazônia, além desse custo Brasil, a gente tem um custo Amazônia, que é representado pelos altos custos da logística, pela falta de preparação de mão de obra, pela falta de tecnologia, né? Nós levamos no estado do Amazonas, para ir da capital Manaus até uma cidade mais próxima, né? Ou uma cidade próxima, até 2, 3, 4 dias de barco, gente. Então, o custo da logística é estratosférico. Então, certamente, a gente precisa buscar também modelos de minimizar os custos, de tornar a atividade produtiva viável. Mas, se houvesse uma disposição a pagar no mercado por um produto de origem sustentável, isso melhora. Um outro desafio é a transformação. Para quem conhece o açaí, que é uma frutinha assim redondinha, que produz um suco maravilhoso, e que produz, inclusive, tem princípios ativos que permitem a produção de plástico biodegradável, né? É um produto que sai em natura da Amazônia, mas chega nos mercados americanos e europeus com mais de 400% de valor agregado sobre o seu preço original. Mas a transformação ocorre fora. Essa transformação não é feita localmente. E isso, em parte, porque não há condições para que o investimento local ocorra. Eu não sei como a Natura está fazendo para pesquisar princípios ativos e essas coisas, mas é uma das tarefas mais complexas que existe hoje na Amazônia, ter uma licença para pesquisar essas questões e gerar, né, os royalties, não, perdão, as patentes necessárias para uma produção em escala maior. Então, a gente está andando um pouco em círculos, né? Precisamos de enfrentar esses problemas, né? E, obviamente, a participação de todos é, mais uma vez, importante. O mercado tem um papel-chave, né? E uma diferencial de preço poderia ser uma solução. Carlos, pergunta da Ana Serrão, como é que se pode dar a conhecer aos consumidores internacionais quais produtos é que são, de facto, sustentáveis e quais é que não são? Os estados os estados estão focados nesse momento, os estados da Amazônia, os governos estaduais, no combate ao desmatamento. E a tarefa já é complicada, porque os nossos meios de implementação são insuficientes. Então, os governos estaduais não têm recursos suficientes como para poder implementar mecanismos de rastreabilidade. O que a gente tem acompanhado é que várias empresas estão desenvolvendo seus próprios mecanismos. Obviamente, a participação dos estados é, de alguma forma, uma garantia nesses processos todos. É um carimbo que deve ser dado, porque é uma mostra de transparência de que aquela atividade empresarial está funcionando. Há várias iniciativas que estão em andamento, né? O que nós precisamos fazer é com que essas iniciativas elas sejam
o comum denominador da maioria das iniciativas. E aí entra muito, novamente, a questão do diferencial do preço. A gente consegue fazer isso com o grande produtor de commodities porque eles têm capacidade de investimento e podem absorver esse custo. Quando a gente fala no mediano produtor, no pequeno produtor, né, do agronegócio, começa a haver uma certa limitação. Mas eu acredito que, em termos de grandes volumes de exportação, a maioria dos exportadores já estão trabalhando nessa, pelo menos na questão da soja. Uhum. Camila, podes responder à pergunta do Carlos, e tens aqui uma pergunta também da Ana Serrão, se a marca Natura Cosmética está disponível na Europa. Boa pergunta, não sei. É uma boa pergunta. Olha, eu confesso que eu não sei exatamente onde, mas sim, ela está. E se você quiser seguir na rodada de perguntas, eu volto com a informação aqui, exatamente onde, quais locais. Mas acho que, aproveitando a deixa, Fred, acho que é legal Carlos, sobre a comentar... questão da investigação e da questão das patentes. Sim, sabe o que também acredito que muita gente que está ouvindo não saiba? Surgiu a pergunta da Natura, mas existe também o grupo Natura & Co, porque eu não fiz nenhuma menção de quais são esses grupos. E aí, talvez já exista uma afinidade com algum das outras marcas, né? Então, a Natura, por volta de 2013, comprou a Aesop, que é uma empresa australiana. De lá para cá, ela fez a aquisição da The Body Shop e, mais recentemente, da Avon. Então, caso tenha essa busca, essa procura sobre produtos... A Body Shop, pelo menos, tem em Portugal. Sim, sem dúvida. Pois. Vou conferir aqui e compartilhar com vocês. Os produtos da Body Shop já têm cadeia de fornecimento da Amazônia, os produtos da Body Shop? Agora, eu falei de dois grupos, né? O grupo da pesquisa e o grupo do GRAS, que é o grupo de relacionamento e abastecimento da Amazônia. O GRAS, ele já passa a olhar um pouco mais para o grupo. Então, sim. Ok. Teresa, mudando aqui um pouquinho o dístico da conversa, nós temos visto sempre nas notícias a questão do acordo do Mercosul, temos agora vários projetos de lei no Congresso em tramitação ou em discussão que têm sido polémicos, nomeadamente a questão do licenciamento ambiental, nomeadamente a questão agora de uma proposta também que vai tocar nos territórios indígenas. Que mensagem é que tu gostarias de passar aos jornalistas portugueses, por exemplo? Qual é a situação, quais são os grandes temas importantes, onde é que é preciso prestar atenção e quais são os riscos? Acho que ele travou, né? Olá, você me ouve? Tá. Fred, eu perdi o finalzinho só da tua pergunta, porque você travou, mas com relação ao acordo União Europeia e Mercosul. Bom, acho que todos devem estar acompanhando aí os grandes debates que temos tido no Congresso Nacional, em especial com questões bastante sensíveis, como a fragilização dos direitos dos povos indígenas e flexibilização. Embora eu concorde com o Carlos de que existe oportunidade de aperfeiçoamento no sistema jurídico no Brasil, e sobretudo nos sistemas de monitoramento e acompanhamento dos compromissos exigidos pela nossa legislação, nós temos que ter muito cuidado como os processos de revisão da legislação ambiental têm ocorrido, né? E de que maneira ele tem sido suficientemente transparente e participativo para que a sociedade civil e todos os cidadãos tenham oportunidade de opinar nesse processo, né? A gente tem visto isso com bastante preocupação e acho que tem uma questão básica nas relações internacionais que deve ser observado entre os países
em especial no âmbito do acordo União Europeia e Mercosul, que é a exigência do cumprimento por todos dos compromissos ambientais, mas não só dos compromissos ambientais, eu diria também dos compromissos com relação aos direitos humanos, que estão sendo tomados pelas partes no âmbito das relações comerciais. Então, nós não podemos ameaçar a sustentabilidade e os próprios direitos humanos, em especial o direito de povos indígenas e de comunidades tradicionais, e a própria conservação da floresta amazônica, a pretexto de ampliar as relações comerciais no planeta, sob pena de prejudicarmos as próprias condições para a existência desses mercados. Então, um ponto importante é observar como é que estão se dando o cumprimento dos compromissos internacionais com relação à agenda ambiental pelos países, tanto pelos países da União Europeia quanto pelos países do Mercosul. Esse é um ponto que nós não podemos deixar perder no processo de avaliação, não só as questões do ponto de vista econômico, embora elas sejam importantes. E do ponto de vista da agenda específica do Brasil, acho que nós devemos estar atentos aos processos que vêm sendo conduzidos e que colocam em risco o efetivo cumprimento pelo governo brasileiro dos compromissos assumidos no âmbito dos acordos internacionais. Então, nós estamos aí num ano bastante importante, que ainda temos incertezas, mas nós teremos uma COP do clima e uma COP da biodiversidade, para dizer apenas duas agendas muito relevantes para esses temas, e que o papel da imprensa no acompanhamento dessas negociações vai ser fundamental, como tem sido fundamental no Brasil o acompanhamento da imprensa sobre as negociações com relação a mudanças na legislação brasileira que possam afetar tanto a legislação para a conservação quanto as questões relacionadas a direitos humanos. O mundo tem um papel importantíssimo nos processos democráticos, né? Levar informação ao cidadão, informação no momento em que a gente vive uma de fake news que não afeta só o Brasil, mas também outros países, a imprensa séria e comprometida com as questões coletivas, né, que realmente informa, tem um papel fundamental, né, na informação, em levar a informação ao cidadão, a formar a opinião pública e apoiar a todos os setores, de fato, engajados na busca por soluções que viabilizem a continuidade da vida do nosso planeta, a melhoria da qualidade de vida, processos que possibilitem maior equidade, né, porque a gente está falando de soluções pela natureza e desenvolvimento de economias de base florestal, mas um ponto muito importante é nós entendemos também, não só como a legislação diretamente relacionada ao meio ambiente e aos direitos humanos, ela está sendo fortalecida ou enfraquecida nos diferentes países, mas também como que os modelos econômicos, né, e a legislação relacionada à viabilização desses modelos econômicos está gerando mais pressão sobre as florestas e a vegetação nativa e a natureza como um todo no planeta, ou gerando mais desigualdade social e maior pressão, novamente, sobre os recursos naturais, deixando aí uma situação complexa. Então, acho que nós temos eventos muito importantes esse ano, que a cobertura da imprensa, sem dúvida nenhuma, pode nos ajudar muito, e também
acho que a imprensa tem um papel muito importante no acompanhamento e levar informações à população em geral, numa linguagem acessível, né, com dados trabalhando junto com outros setores, como a própria academia, e levar informação ao cidadão sobre como é que se estão e como estão sendo cumpridos os compromissos assumidos tanto pelos governos quanto pelas empresas. Eu acho que a transparência é um processo muito relevante, né, que nós devemos prezar, estimular, tanto no setor privado quanto no setor público, e tudo que ameaça os processos e regimes democráticos e a transparência e a participação social hoje, colocam em risco todos esses compromissos que nós temos visto nos últimos tempos. Então, a imprensa tem um papel muito importante em apoiar esse processo, levar informação, fortalecer a transparência e trazer para o cotidiano debates tão importantes quanto esses. Obrigado, Teresa. Carlos, o acordo União Europeia-Mercosul é importante para os Estados ou não? Primeira questão. E a segunda questão, que mensagem é que tu gostarias de passar aos deputados portugueses, por exemplo, que vão ter que votar, vão ter que ratificar ou não o acordo União Europeia-Mercosul no Parlamento português? Não sei se tem data já marcada ou não. A gente acabou de falar que um dos desafios que enfrentamos na Amazônia é realmente a possibilidade de consolidar processos comerciais que permitam melhorar as condições de sustentabilidade da floresta amazônica, que poderiam ser, por exemplo, alguns incentivos que podem ser definidos para atividades intensivas no uso de produtos da floresta, não necessariamente produtos plantados, produtos nativos, né, naturais da floresta. E todo acordo comercial é essencial nesse aspecto. A gente acabou de falar que o nosso problema hoje no mercado livre é que há imperfeições do mercado que não permitem incorporar essas questões ambientais, né, dentro essas externalidades denominadas pelos economistas dentro da estrutura de preços. Então tem que criar mecanismos de correção. E os acordos de livre comércio são essenciais nesse processo. Eu acho que um dos elementos principais, porque aquilo que a Teresa diz é o desafio que enfrentamos bastante aqui no Brasil, mas pelo jeito é um desafio do mundo, que são as fake news. Nós não podemos tomar decisões a partir de informações viesadas ou que têm uma tendência política bem definida. Há uma guerra ideológica de informação no mundo que é muito complicada. Uma mentira repetida 1000 vezes termina se transformando numa verdade, e isso não é possível, né? A gente precisa agir com conhecimento de causa e conhecer a realidade. Eu comecei numa das primeiras falas a falar dizendo que um dos nossos desafios é acabar com alguns mitos sobre a Amazônia, né? Acabar com alguns mitos. E justamente isso significa acabar com algumas ideias preconcebidas sobre processos que precisam ser melhor conhecidos, né? Há questões que são pétreas, né, na legislação brasileira, que, por exemplo, as questões de terras indígenas, enfim, embora não há controle do Estado, o território amazônico é maior do que a Europa toda. Então, se vocês perguntarem para nós, dá para colocar um guarda florestal ou guardas florestais suficientes para cuidar desse território? Claro que não, é muito difícil, né? Tem estratégias desenvolvidas, tem tecnologia utilizando imagens satélite em tempo real, né? Mas tem limitações para chegar nos pontos. Então, há um processo, o que nós precisamos é que a própria economia, né, a dinâmica econômica, se encarregue de trabalhar em prol da conservação. E os acordos internacionais podem ser importantes nesse caminho. Podem nos ajudar muito em termos de redução da burocracia. A gente tem dificuldades de burocracia. Nós temos um problema. Se você perguntar para um secretário de Meio Ambiente de um estado subnacional na Amazônia se a regularização fundiária é necessária, claro que é, porque se você não tem regularização fundiária, você não sabe a quem punir, né? Uma terra sim, não regularizada é uma terra de ninguém, que tem que ser utilizados alguns critérios para essa regularização, claro, isso é óbvio. Mas quando você começa a discutir os critérios, você começa a lidar com conflitos de interesses. O interesse do grupo A, que quer aquela terra, do grupo B, que quer aquela terra, e termina não saindo nada.
mas que a regularização fundiária essencial os processos de licenciamento se dão sobre a regularização fundiária. Se você não tem a área com um título de propriedade, você não pode licenciar nenhuma atividade produtiva. Então, você termina abrindo para a ilegalidade. Então, e aí vem o avanço do desmatamento ilegal, que só cresce, só cresce. Observem bem, nas curvas de desmatamento do Brasil, houve um período de diminuição significativa. Mas não foi possível conter. Foram ações de comando e controle de caráter ostensivo, mas somente uma dinâmica econômica favorável à manutenção da floresta em pé faz com que aqueles esforços de comando e controle sejam sustentáveis ao longo do tempo. Então, precisamos que aqueles que forem decidir se informem bem, conheçam a realidade local. Eu sei que não é um processo simples, um processo fácil. Conversem com os estados, conversem com os gestores ambientais e considerem que, quando se tratam de discussões, sempre há um jogo de interesses, né? Vocês têm, em determinado momento, você tem que analisar quem representa determinada posição ou quem não, e qual é a representatividade de determinadas posições, de determinadas organizações que falam a respeito de alguns temas. Eu tive a oportunidade de ter acesso a várias trocas de mensagens relacionadas a, por exemplo, a comercialização de créditos de redução de emissões de REDD, né? Redução de emissões por deforestação, desmatamento e degradação, e eu vi cada coisa absurda sendo circuladas na web que você não tem nem ideia, né? E são coisas absurdas que têm até falta de consistência conceitual. E essas são manipuladas politicamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a informação que a gente utiliza para tomar uma decisão. O acordo pode ser muito positivo. Importante estabelecer as condições, mas nos informemos bem, né? Escolhamos bem as fontes e não sigamos o que as fake news propagam por aí. Estamos, infelizmente, chegamos já ao fim da nossa hora. Infelizmente, vamos ter que encerrar em breve. Eu gostaria de passar a palavra agora à Camila. Camila, há alguma mensagem final que gostarias de passar ao público português e alguma mensagem de esperança? Imagino eu que é a tua mensagem normal a quem nos ouve, e deixar um pouquinho o gosto para as pessoas procurarem um pouco mais de informação e um pouco mais de conhecimento. Claro. Bom, eu acho que até fazendo um link com uma das lives que vocês fizeram aqui, né, Fred? Acho que vale o convite para que aqueles que tiverem interesse se conectar um pouco mais com a problemática da Amazônia, que busquem também por ouvir as vozes daqui. Então, uma live anterior vocês trouxeram essas pessoas e acho que isso é super rico, porque só estando próximo, estando com eles no dia a dia, vendo, percebendo os desafios, a gente consegue redimensionar o que é a realidade amazônica. Acho que uma mensagem final que eu acho que vale deixar é a gente se questionar, e aí eu faço isso como cidadã, acho que vale também deixar a provocação para que a gente observe mais de onde vêm os produtos que a gente está consumindo, né? E aí isso vale para tudo, porque isso gera um impacto e, por vezes, a gente nem está ciente que está, de alguma maneira, ligado com o desmatamento da Amazônia. São coisas pequenas, desde as pequenas ações até as macro. Então, quanto mais curioso, quanto mais sedento a gente tiver pelo tema, acho que mais a gente consegue contribuir para a solução enquanto cidadão. Acho que é isso. Sobre as lojas da Natura na Europa. A gente tem uma loja na França, eu queria ter confirmado se ela continuava, então sim, temos uma loja Natura, e sintam-se à vontade aí para buscar um pouco mais do trabalho que a Natura tem feito, do grupo também Natura &Co. Obrigada. Camila, corrija-me se estiver errado, mas aqui no Brasil funciona muito pelo online, não é? E por aquela rede, não é, de vendedoras. Na Europa também é assim ou não? Não, na França essa loja é uma loja física, lá é uma loja física. E aí já tem, tem modelos, a Avon ela tem esse modelo de vendas parecido com a Natura, né? Então isso já acontecia antes e
E é isso, tem sim o modelo online e tem também a venda pelas consultoras, que acho que é isso que você... Mas a venda online, ela tá sempre... Ela tem ali a possibilidade de você atrelar a vendedora que, enfim, você queria fazer a sua compra, né? Realizar a sua compra. Então, o sistema ele permite isso. Obrigado, Camila. Teresa, que mensagem gostarias de deixar a quem nos ouve, aos portugueses, em especial às organizações não governamentais em Portugal, relembrando que este é um ciclo de webinars organizado pela Zero, que é uma organização não governamental. Que mensagem é que tu gostarias de deixar e enfim, que provocação já agora gostarias de deixar aos nossos companheiros portugueses? Estás com o microfone desligado, Teresa. Alguém precisava fazer isso para você poder dizer essa frase, certo, Fred? E eu. Acho que, em primeiro lugar, não esmoreçam, né? O terceiro setor, as organizações não governamentais, nem sempre é fácil avançar com a missão de organizações do terceiro setor. Diferente do setor público e das empresas que têm uma fonte de renda garantida, vamos dizer assim, né? O terceiro setor ele vive uma batalha permanente pelo levantamento de fundos para continuar a sua missão. Mas nunca foi tão importante o papel exercido pelas organizações da sociedade civil, em especial pelas organizações do terceiro setor, com relação aos debates e à importância de inovar, pensar e não estar preso, né, dentro das amarras que tanto o setor público quanto o setor privado muitas vezes têm. Isso é importante, a liberdade do terceiro setor, de conversar com todos, não que os demais não tenham, mas eu vejo um papel muito importante no terceiro setor, muitas vezes de conectar diferentes setores, né? A TNC é uma organização que trabalha muito formando alianças, construindo entendimentos multissetoriais, e a gente acha que esse papel é um papel muito, muito importante para o terceiro setor. Acho que convido também todos que estão nos ouvindo, né, a conhecerem mais sobre a Amazônia, realmente buscar informações, né, junto às organizações que estão trabalhando aqui, as empresas, os governos, saber mais e nos conhecer, né? O Belém, o Pará, por exemplo, de onde eu estou falando, tem uma relação muito íntima com Portugal, e há pouco tempo antes do início da pandemia, tínhamos aí linhas operando diretamente de Lisboa para Portugal. Então, convido todos a seguirem o exemplo do Frederico e virem conhecer a Amazônia a partir de Belém, que é considerado o portal da Amazônia, né? E ter essa oportunidade de interagir com as pessoas e conhecer a sua realidade a partir do lugar onde elas estão é muito importante. Então, convido a todos a conhecer também o trabalho da TNC aqui e no restante do Brasil, pelo nosso sítio na internet, que é www.tnc.org.br. Nós temos o site da TNC Global, mas nós temos um específico para o trabalho da TNC no Brasil. E ficamos aqui à disposição de vocês também para contatos fora desse webinar, né? O Frederico tem os nossos contatos, o pessoal da Zero, e agradecer, sobretudo, a audiência de todos e a participação nessa roda de conversa. Obrigado, Teresa. Carlos, cabe-te a ti a batata quente de terminar. Eu até vou dificultar um pouco a tua tarefa colocando uma pergunta mais difícil. Estamos no início, né, da estação seca na Amazónia, as notícias dos incêndios já começam a aparecer aqui e ali. Os números de desmatamento também não são animadores. Estamos em 21, temos eleições
estaduais e federais em 22, o que é que a opinião pública internacional pode esperar neste ano e no próximo ano em relação ao desmatamento? Há alguma expectativa positiva ou o cenário é negativo para os próximos 2 anos? A dinâmica econômica e os números, os indicadores dos primeiros meses desse ano mostram que a situação é complexa, é muito difícil, né? Mais uma vez, essa mostra de que todos os esforços de comando e controle do ano passado, eles não estão gerando resultados que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Cada vez o volume de investimentos em ações de repressão são maiores e exigem de recursos que hoje não estão disponíveis na região. Tem alguns consensos alcançados. O primeiro é que o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais somente pode ser alcançado por todos, com a participação de todos. E aí, dentro desse todos, entra também o setor da comunicação, a mídia, a população, né? Porque na medida em que a mídia faça campanhas de que a Amazônia é a terra de ninguém, ao invés de apoiar processos e os esforços que estão sendo realizados, eles favorecem e incentivam a ilegalidade e o avanço dessa ilegalidade. Então é importante ter consciência de que é um esforço conjunto. Há boas perspectivas, embora os números sejam complexos, a situação nesse ano é muito mais difícil que a enfrentada no ano passado, nessa mesma época. Há uma mobilização do governo federal para o lançamento de um novo programa de combate ostensivo ao desmatamento. Os estados também já se prepararam individualmente e em conjunto para tal. E a ideia é que realmente esses esforços possam se concretizar em reduções efetivas do desmatamento. Mas aí enfrentaremos mais uma vez aquele dilema, né? A gente está investindo em comando e controle, mas precisamos trabalhar nas raízes. Não dá para todos os anos estar combatendo as emergências. A gente precisa entrar na trilha de um processo de desenvolvimento de baixas emissões, né, que valorize a floresta em pé. Hoje é muito mais barato derrubar 1 hectare de floresta do que gerar riqueza a partir desse hectare de floresta, quer dizer, produzir outra coisa, né? O custo de oportunidade de manter a floresta em pé é muito baixo. Nós precisamos mudar essa lógica. Essa lógica vai fazer com que a própria dinâmica econômica se encarregue de nos ajudar. A ilegalidade não vai acabar, faz parte da nossa natureza humana, é inerente ao ser humano. Mas o combate à ilegalidade tem que ser em focos específicos e não pode ser o comum denominador. Hoje a situação é bastante complexa, mas há um processo de interação, de diálogo com autoridades do governo federal. Vocês devem estar acompanhando a imprensa. Há um esforço que está sendo conduzido por diversos setores e esperamos que esses esforços se concretizem em ações diretas de combate ao desmatamento. Hoje, todos os esforços dos estados estão concentrados no combate ao desmatamento e principalmente nos incêndios em áreas muito vulneráveis. Destaca-se que este é um dos anos mais secos na Amazônia, né? E isso é um risco altíssimo de propagação de incêndios florestais. Então, realmente, a situação não é fácil, mas todos os esforços vão ser realizados e a gente precisa de toda a cooperação para poder ter sucesso nessa tarefa. Bom, obrigado, Carlos, obrigado, Teresa, obrigado, Camila. Um gosto enorme ter-vos aqui conosco. Obrigado também a toda a equipe da Zero, a Alexandra, a Ana, o Ismael. E obrigado também ao nosso público que nos está a ouvir em Portugal e no Brasil. Esta foi a nossa terceira sessão do ciclo Amazônia para além do óbvio. Estamos a terminar e vamos terminar. Espero que tenham gostado. Os episódios ficam registados na internet, né, no YouTube, e também há outros materiais de comunicação, de divulgação. E foi um gosto enorme ter-vos aqui connosco. Tá? Até uma próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.